Você é adventista do sétimo dia? Talvez este vídeo te soe como uma bomba, mas creia, você precisa saber disso agora mesmo. Existem dores que são necessárias para que haja cura. Eu sei que os fatos que apresentaremos irão mexer contigo, você ficará surpreso e perplexo. Mas olha, eu também sei que dentro de você existe a certeza do amor de Deus, e isso é de vital importância. Então, entregue-se nas mãos da onipotência e deixe que a partir de agora ele dirija seus pensamentos, na certeza de que ele te ama e deseja te salvar. Chega! A igreja adventista está em perigo e não vou ficar dando voltinhas. Vamos direto ao ponto. Temos aqui, mensagem após mensagem, vídeo após vídeo advertido à igreja. E hoje claramente irei mostrar o estado em que estamos como um povo. É fácil ficarmos batendo no peito e dizendo que somos povo de Deus porque nascemos de uma profecia. O povo de Israel também nasceu de uma profecia. A igreja primitiva também. Isso de nada importa se rejeitamos ouvir as advertências do Senhor. Deixe de ser enganado. Preste atenção. A presença de Deus não pode permanecer para sempre com um povo que menospreza suas advertências somente porque foi esse profetizado. É verdade que cresce o trigo no meio do joio, e ambos são tão parecidos que é arriscado ao querer tirar o joio arrancarmos o trigo juntos. Então, somente na colheita os anjos farão isso. Agora preste atenção. Quando uma igreja vive liberalmente no pecado que ela mesma não chama o pecado de pecado, pois se acostumou com ele, Deus não pode mais dirigir essa igreja, pois ele não compactua com o pecado. Lembra-se do pecado de Acã? Lembra-se de Ananias e Safira? Uma igreja não pode acariciar o pecado e ser conduzida pelo Senhor. Me entende? A capa do pecado está sobre a igreja, não está escondida para que a procuremos, está bem à mostra. O pecado não é mais tratado como pecado. Cada um faz o que bem entende e tudo bem. A igreja como instituição rejeitou as reformas que Deus através de sua serva ordenou a essa. E estão tratando isso de maneira banal. A reforma do vestuário, a reforma de saúde estão totalmente banalizadas. E a adoração? Caiu na mesma apostasia do mundo cristão da atualidade, e a política dentro da igreja disfarçada de liberdade religiosa. Somente cego não vê todas essas coisas. Onde estão as pregações dizendo ser o domingo o sinal da besta? De maneira alguma, pastores estão evitando dizer tal coisa devido à dita defesa da liberdade religiosa. Ah, mas não se preocupe, dizem alguns, deixe que Deus colocará tudo em ordem. Ele está tentando faz tempo, mas não fará se não houver consentimento. E os que repreendem são taxados como dissidentes. Veja o que diz a serva do Senhor. Os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem insurgir-se contra o humilde instrumento. É Deus, e não um falível mortal, que falou para salvá-los da ruína. Os que desprezam a advertência serão deixados na cegueira, para se iludirem a si mesmos. Mas os que lhe dão ouvidos, empenhando-se zelosamente na obra de afastar de si os seus pecados, a fim de terem as graças necessárias, abrirão a porta do coração para que o querido Salvador entre e com eles habite. Essa classe de pessoas, sempre encontrareis em harmonia perfeita com o testemunho do Espírito de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 332. Vimos então, que quando se despreza o que adverte, se despreza o próprio Senhor. Voltamos a salientar que a igreja está em perigo. Preste atenção e veja o que acontece quando a igreja compactua com o pecado. Ele quer ensinar a seu povo que a desobediência e o pecado são excessivamente ofensivos a seus olhos e não devem ser levemente considerados. Ele nos mostra que, quando seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Este texto de Testemunhos Seletos, volume 1, página 334, deixa bem claro de que o pecado não deve ser tolerado na igreja. A igreja deve tratar o pecador, ter compaixão e amor para com esse, e procurar ajudá-lo a encontrar o caminho. Esse então, após o abandono da transgressão, poderá tomar parte novamente no serviço sagrado. Mas, querido irmão, o problema que temos na atualidade não é tão simples assim. É ainda mais grave, pois a questão não é se posicionar contra o pecado e cuidar do pecador, a coisa é muito mais séria. A igreja dos dias atuais não considera mais pecado o que considerava em tempos atrás. O mundo está dentro da igreja e essa não considera como ofensivo a Deus. Isso é para lá de grave. A igreja rejeitou a reforma de saúde a tratando de forma efêmera,
como um mero conselho de Ellen White que cada um pode escolher seguir ou não. E quanto ao vestuário, isso sim foi deixado totalmente de lado. O conceito agora é que devemos nos vestir como o mundo, nos igualando a ele para podermos atrair as pessoas para nosso meio. Isso soa muito estranho aos ouvidos. A política está dentro de nossas fileiras, algo condenado por Deus. Essa disfarçada de liberdade religiosa tem tomado nossos púlpitos para que se possa obter favores de políticos. O que fazer? Você pode se perguntar. Consagre sua vida e peça direcionamento a Deus. Os dias são maus. No canal Decifrando o Adventismo, você encontra uma fonte constante de reflexão e desafio para a caminhada como adventista. Este canal tem sido incansável em trazer à tona temas cruciais que muitas vezes são negligenciados em nossas congregações, especialmente quando se trata da reforma necessária que Deus nos chamou a implementar. Através de vídeos bem fundamentados, o canal aborda assuntos como a reforma da saúde, o consumo de carne e café e a modéstia no vestuário, relembrando-nos das orientações claras dadas por Ellen White. Somos constantemente instigados a reconsiderar nossos hábitos e a refletir se estamos realmente seguindo os princípios que Deus estabeleceu para nós como seu povo peculiar. Em um tempo onde o conformismo com o mundo tem se tornado cada vez mais comum, o Decifrando o Adventismo nos convoca a retornar aos fundamentos da fé adventista e a viver de acordo com os padrões elevados que Deus nos chamou a observar. Cada vídeo é um lembrete de que a reforma não é uma opção, mas uma necessidade urgente para que possamos estar preparados para os eventos finais da história deste mundo. Como adventistas, devemos abraçar esse chamado reforma com seriedade e comprometimento, reconhecendo que Deus, por meio de seus servos, tem nos dado todas as ferramentas necessárias para sermos um povo santo e separado para sua glória. Sabemos que o joio cresce no meio do trigo, e apenas os anjos de Deus poderão separar ambos no final, pois só Ele conhece verdadeiramente o coração humano. No entanto, quando há pecado aberto na igreja, como mundanismo, fornicação, adultério e outros, e a congregação não toma medidas, tratando tudo como se fosse normal, essa igreja, que fecha os olhos para o pecado e ignora as advertências, ainda é abençoada por Deus? Ou a presença do pecado de Acã está no meio dela? Tome sua decisão ao lado de Cristo. Tenha tempo para oração, estudo da palavra e os livros da pena inspirada. O Espírito Santo pode mudar sua vida e te transformar em testemunho vivo da operação da graça divina em favor do homem caído.